Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciane Fagundes e estou muito feliz e honrada pelo convite que eu recebi em nome da AMS, feito pela Simone Visani, para fazer parte dessa estreia das capacitações online da AMS. Agradeço, meninas, a confiança e a parceria. Bom, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho a respeito de insights comportamentais, especificamente para comercialização de vida e previdência. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga e as minhas especialidades são dentro da psicologia cognitivo-comportamental, que é onde eu trabalho com clínica há 25 anos. Também tenho especialização em psicologia econômica e em design comportamental. Atualmente eu sou professora da Uniabrap, que é a Universidade Corporativa da Previdência Complementar, e também dos MBAs da SPM, IBMEC, FIA e PUC do Paraná, onde eu leciono as disciplinas relacionadas à psicologia econômica. E sou consultora também da Mirador Atuarial, dentro da área de seguros de pessoas e previdências, principalmente com foco nos comportamentos econômicos frente aos riscos sociais. Então, a minha atuação dentro da psicologia econômica e do design comportamental hoje, eu trabalho muito no atendimento de fundos de pensão e seguradoras dentro dos produtos de vida e previdência. Bom, a minha entrada no mundo do seguro de pessoas e da previdência começou em 2009. Na verdade, assim, foi durante umas férias em família. Meu marido, que é atuário, se interessou por um livro que eu tinha levado para ler lá nas férias, e o nome do livro era De Frente para o Sol. É um livro de um psiquiatra, o Irving Yalom, não sei se vocês já tiveram o prazer de ler esse livro, e ele aborda nesse livro como é que nós, seres humanos, lidamos com a morte. O que ele achou interessante, e depois nós, claro, começamos a refletir e discutir, é que esse título do livro, ele é justamente assim uma metáfora que ilustra muito bem como é que nós lidamos com esse assunto. Então, de frente para o sol, na verdade, nós todos tendemos a encarar a morte de uma maneira que é muito difícil da gente conseguir ficar olhando fixamente para o sol. É desconfortável para nós, a gente não aguenta muito tempo. E isso é extremamente incômodo. Então, nós começamos a refletir e pensar que, bom, parece que isso encaixa muito bem em relação aos riscos sociais, né? Como invalidez, doenças incapacitantes, a longevidade, o risco de longevidade e a própria morte. Todos nós temos desconforto quando temos que olhar, encarar essas possibilidades na nossa vida, né? A questão principal aqui é o seguinte, que quando a gente não consegue olhar muito tempo para esses assuntos, para esses riscos, né, acontece que a gente acaba não conseguindo nem se planejar ou tomar alguma medida de proteção frente a esses riscos. Então, a ideia é a gente poder começar primeiro a entender quais são os fatores emocionais e psicológicos que estão relacionados frente aos riscos sociais. Então, pessoal, o nosso desafio aqui como profissionais da área de vida e previdência é o seguinte, que eu trago para vocês, uma reflexão. Se vocês acreditam e acham que se as pessoas tiverem todas as melhores informações, elas vão fazer escolhas certas para elas, aviso o seguinte, se preparem porque há grandes chances disso não acontecer. Apesar das nossas melhores intenções, do acesso às melhores informações que a gente pode fornecer para os clientes e dos melhores produtos, nós precisamos considerar os fatores emocionais dos clientes no momento da comercialização dos produtos de proteção financeira. Meu objetivo hoje aqui com vocês é poder trazer conteúdos onde a gente vai poder entender esses aspectos psicológicos, então são aspectos, na maior parte das vezes, ocultos, inconscientes, que a gente não enxerga, né? Na parte da comercialização, então, dos produtos de proteção financeira e contribuir, assim, para vocês conseguirem potencializar a atividade profissional de vocês. Bom, depois de ler o livro do Irving Yalom, eu e o esposo fomos fazer formação em psicologia econômica em 2009, lá na FIPECAF, né, em São Paulo, porque a gente descobriu que existem
algumas ciências que vão estudar o comportamento econômico das pessoas. Ciências como a psicologia econômica, a economia comportamental, a neuroeconomia e as finanças comportamentais reúnem pesquisas e estudos na área da economia, da psicologia e da neurociências para entenderem como é que nós, seres humanos, tomamos decisões em relação a tudo que é finito na nossa vida. Não é só dinheiro, né, que é finito, a nossa saúde é finita, as nossas relações, os nossos esforços, nosso tempo é finito. Então, a gente passou a entender como é que nós lidamos, gerenciamos e que mecanismos a gente acaba utilizando para fazer escolhas em relação a esses comportamentos econômicos, a esses recursos finitos. Bom, essas ciências todas que eu comentei para vocês, é importante a gente entender que elas são ciências que começaram a surgir ali a partir do final da década de 60, 1970, e hoje nós já temos 4 prêmios Nobel de Economia, sendo 2 prêmios de psicólogos por estudarem nessas áreas de associação entre economia, psicologia e as neurociências. Trouxe aqui para vocês uma frase da Wendy de la Rosa, né, onde ela traz essa ideia. A Wendy, ela trabalha no Google e ela foi responsável por criar o laboratório de ciências comportamentais no Google, e ela nos coloca, e isso é uma tendência que a gente vê cada vez mais no mundo, principalmente nas empresas de tecnologia, que são de instituírem centros e departamentos de ciências comportamentais dentro das empresas, justamente para entenderem essas questões psicológicas do ser humano. Então, ela nos traz a ideia de que o ser humano está no centro do nosso negócio, está no centro de tudo. E assim como os engenheiros constroem e consertam, designers desenham e cientistas comportamentais vão buscar entender como as pessoas reagem a determinados estímulos. Na visão dela, a motivação é a chave para gerar mudanças significativas nos seres humanos e entender como funcionam as nossas emoções e não só a nossa lógica racional é imprescindível para que a gente consiga criar produtos e serviços que criem um impacto e façam a diferença na vida das pessoas, né? Então, hoje, se a gente for parar para pensar, por exemplo, mundialmente a gente vê cada vez mais a criação, por exemplo, de aplicativos, né, que nos auxiliam a uma série de atividades na nossa vida. Se a gente for pegar, por exemplo, aplicativos que medem as nossas calorias, o quanto a gente consome, quantos passos a gente tem que dar por dia, existe uma série de aplicativos com esse objetivo. Mas mesmo assim, o que acontece? Existe uma crise de obesidade nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares no mundo, né? Então a gente começa a entender que o design comportamental, ele tem um objetivo muito específico. Ele é criado, ele é todo organizado para que o protagonista seja o próprio cliente, né? E muitas vezes não basta apenas a tecnologia em si, porque a gente sabe na prática que muitas vezes mais informação, como eu dei o exemplo desse aplicativo, não leva diretamente a uma mudança de comportamento. Mesmo que eu queira isso, eu tenha baixado esse aplicativo, eu tenha adquirido esse aplicativo, esteja imbuída de boas intenções, muitas vezes eu não consigo ir adiante nos meus projetos, e é por isso que a gente tem que entender dos aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais. Então, pessoal, a ideia é a gente poder entender, né? Eu fiz um resumo para a gente conseguir entender os principais mecanismos psicológicos que vão estar por trás dessa tomada de decisão de compra dos clientes, principalmente em relação à vida e previdência. Como é que nós podemos neutralizar alguns vieses ou erros de decisão, que a gente vai falar logo a seguir, os mais relevantes para esse tipo de produto, e como é que nós podemos, enfim, incentivar e apoiar as melhores decisões para os clientes.
Se a gente olhar para o momento atual que nós estamos vivendo no mundo, e isso aproveito e já faço um parênteses aqui para vocês, quando a gente trabalha com mudança de comportamento, que a gente tem que fazer um diagnóstico, é importante sempre a gente ter o olhar para dentro, né? Para os nossos clientes, para as características do nosso público-alvo, mas também é muito importante a gente conseguir entender em que cenário e em que contexto essas pessoas vivem. Mas voltando ali para o início, se a gente olhar o nosso contexto atual, hoje o impacto econômico que nós sofremos aí, o mundo todo, da pandemia do Covid, segundo dados de pesquisa, o Brasil vai ser mais impactado do que outros países na América Latina. Aqui na América Latina, os pesquisadores chegaram a uma ideia de que nós vamos responder por entre torno de 25% a 30% seremos os novos pobres em relação à América Latina. Então, assim como a pandemia provocou uma turbulência econômica global, né, a maior de todas, segundo os pesquisadores, desde 1870, essa atual tormenta financeira é a pior de todas, então, desde a Segunda Guerra Mundial, e a quarta pior entre as 14 que o mundo já atravessou nos últimos 150 anos. Então, assim, imagine o impacto disso, né? Nós já estamos sofrendo esse impacto, mas talvez a gente não tenha ainda alguns números, porque ainda estamos sofrendo essa situação. Mas, segundo algumas pesquisas também, 56% hoje dos brasileiros acabaram entrando na quarentena sem nenhuma reserva financeira. Então, se a gente está vivendo uma pandemia de saúde, nós estamos vivendo também um pandemônio que a gente poderia pensar de saúde financeira, né? 56% dos brasileiros representam o universo de quase 54 milhões de pessoas que estão atravessando essa crise atual sem nenhuma reserva, sem nenhum colchão financeiro. E para piorar a situação, pela primeira vez, desde que se começou a fazer o PNAD contínuo do IBGE, em 2012, isso, mais da metade da nossa população brasileira em idade ativa está sem trabalho, perdeu trabalho, ou não consegue voltar para o mercado de trabalho, né? E a gente sabe que se a gente não conseguiu se planejar com antecedência para isso, que é o que esses números acabam mostrando, né? O que acaba acontecendo? A maioria das pessoas está tendo que improvisar. E muito provavelmente são pessoas que vão depender da ajuda financeira de terceiros. Quando a gente olha esse tipo de cenário, a gente percebe que as pessoas não têm um planejamento financeiro para situações de imprevisto, a gente acaba percebendo que a maior parte das pessoas tem desprezado alguns itens de segurança na sua vida, né? Porque a maioria das pessoas, elas estão desprotegidas para aqueles riscos que eu comentei, de invalidez, de uma morte prematura, o risco de longevidade e de doenças incapacitantes. Até bem pouco tempo atrás o cenário era o seguinte, eu não consegui dados atuais, mas aqui no Brasil nós tínhamos, por exemplo, a penetração de 10% de seguro de vida, 8,2% de previdência privada, considerando as entidades abertas e fechadas. E se a gente for comparar com outro tipo de penetração, que é de seguro de automóvel representa 63% de penetração no mercado do Brasil. Então, assim, a gente tem uma lógica ainda invertida em termos de proteção de bens, né? A gente tem a tendência a proteger mais os nossos bens do que a nossa própria vida, né? E aí, se a gente for parar para pensar assim, o que é mais caro, né? O nosso carro ou a nossa vida? O que é mais importante, né? Então, a gente consegue deduzir, tendo esses dados, assim, de que as pessoas, elas têm muito mais conscientização até,
né, para a questão de danos, mas nem tanto para risco. Teve uma pesquisa da Suisse Re para a América Latina há um tempo atrás, onde ela aponta, por exemplo, que a questão de preço, de valor, é o primeiro motivo apontado para as pessoas não contratarem, por exemplo, o seguro de vida. Será que é tão mais caro assim o seguro de vida? Vocês sabem, né? Que pode ser, ao contrário, muito mais barato. Hoje a gente consegue ter seguros de vida a partir de 30 e poucos reais, enquanto o seguro de automóvel começa ali na faixa dos 100 reais, né? Mas essa conscientização, essa falta de informação ainda acontece dentro da população, que acaba priorizando, né, a cobertura para danos e não para riscos. A gente precisa educar a população para isso. Concordo muito com essa frase do José Galó, onde o problema financeiro não é causa, ele é consequência. Nós estamos vivendo na era da tecnologia e da informação. A gente tem um excesso, uma abundância de informação, de dados, de conhecimento, né, sobre o assunto, por exemplo, de finanças, né? Mas por que será que a gente ainda enfrenta tantos problemas para lidar com o nosso dinheiro, tantos problemas para nos organizarmos financeiramente? Acho interessante trazer para vocês aqui um estudo que foi feito relacionando a maior pesquisa que já foi feita hoje em dia sobre educação financeira. Ela foi realizada pela Standard & Poor's há um tempo atrás, e essa pesquisa ela contou com 150 mil participantes em 144 países. O pessoal tinha que responder 20 questões sobre habilidade numérica, juros compostos, inflação e diversificação de riscos. E o interessante é a gente entender o resultado dessa pesquisa. Se a gente for enxergar ali no topo do ranking, né, em primeiro lugar está a Noruega, né, como sendo a população que tem o maior índice de educação financeira do mundo, e se vocês verem um pouquinho mais abaixo, bem mais abaixo, eu poderia dizer, nós brasileiros estamos ocupando o lugar 74 nesse ranking. Mas a pesquisa, que é bem interessante, ela apontou que hoje 2 em cada 3 adultos são completamente analfabetos financeiros. E quando a gente olha aquela informação que está ali ao lado a respeito da Noruega, primeiro lugar em nível de educação financeira da população, hoje ela enfrenta um problema muito sério. Ela ocupa a 3ª posição no ranking dos países da OCDE com maior nível de endividamento das famílias. Como é que isso é possível, né? É importante, eu já disse isso para vocês um pouco antes, né? Que informação, sim, é relevante, é importante, tem o seu papel, mas sozinha ela não consegue fazer tudo, porque muitas vezes ela não leva ao que a gente chama de mudança de comportamento, né? Infelizmente, algumas pesquisas aí já descobriram que os programas de educação financeira, da forma como nós fazemos, principalmente priorizando aspectos de informação racional, lógica, né? Eles respondem a apenas 0,1% de mudança de comportamento financeiro das pessoas. Então, a gente precisa enxergar isso para entender como é que a gente modifica até as estratégias e como a gente tem conduzido, por exemplo, programas de educação financeira e previdenciária que são tão importantes também, né? Como é que a gente torna isso algo relevante e que sim reflita numa mudança de comportamento da população. Os estudos nos apontam, e quem diz isso também é o Richard Thaler, Nobel de Economia de 2017, que nós precisamos trabalhar sim com informações,
Mas essas informações, elas têm que ser disponibilizadas para o público, por exemplo, em doses homeopáticas. Então, construir uma cartilha, né, uma palestra, jogar conteúdo para a população, para as pessoas, simplesmente não vai fazer com que as pessoas mudem seu comportamento. Porque assim como a gente aprendeu trigonometria lá no ensino médio, e hoje a gente não lembra absolutamente nada, as pessoas não vão conseguir juntar aquele monte de informação, de dados, de conteúdos e utilizar no seu dia a dia. Então, uma sugestão que é dada é que a gente use, então, doses homeopáticas de informações e, principalmente, que essas intervenções e essas informações sejam disponibilizadas no momento em que as pessoas precisam utilizar essas informações para tomar uma atitude, para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. E olha que o Brasil, nós aqui, fomos os pioneiros, né? Criamos o ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que visa, que implanta a disciplina de educação financeira nas escolas em 2010. E mesmo assim a gente ainda tem tantos problemas em relação a esse tipo de conhecimento. Uma das coisas que acaba acontecendo, que é importante a gente também se dar conta, é que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande e temos uma separação entre o que a gente quer, o que a gente intenciona e o que de fato a gente consegue fazer. A gente tem uma separação, um gap, né, muito grande entre intenção e ação. Por quê? Faz parte da nossa natureza humana a gente se imaginar no futuro como alguém diferente, alguém que sabe o que tem que ser feito, alguém, por exemplo, que vai estar mais saudável ou que vai ter mais segurança financeira. Mas quando a gente para pensar no presente, nós temos dificuldades muito grandes de nos motivar para realizar as transformações significativas que vão nos levar a essas intenções, a esse planejamento. Por exemplo, quantas vezes a gente já parou para pensar na ideia daqui um pouquinho de começar uma atividade física, ir de bike para o trabalho, ter uma vida mais saudável, melhorar a nossa alimentação, fazer aquela visita para o dentista e para o médico que a gente sabe que precisa há tanto tempo, mas o que acaba acontecendo? A gente sabe disso, a gente identifica e a gente consegue fazer? Nem sempre a gente consegue implementar essas ações, né? E é isso que acaba acontecendo, por exemplo, em relação aos riscos sociais, né? Todos nós tememos, nós reconhecemos a importância de nos planejar para enfrentar esses riscos ao longo da nossa vida, e apesar da gente temer isso, o que acaba acontecendo é que a maior parte de nós não procura proteção financeira, né? Então, esse é um exemplo entre a distância que existe entre a intenção e a nossa ação. Não sei se vocês lembram, ainda lembram da primeira lei de Newton? Pois ela falava de inércia, né? A lei da inércia, ou também conhecido dentro da psicologia econômica como viés do status quo, nos diz que na ausência de forças externas, né, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Principalmente, então, nas decisões que envolvem esforço para agir e que não tem uma gratificação imediata, como iniciar uma atividade física, por exemplo, né, uma dieta, e os resultados vão demorar a aparecer, a nossa tendência é ficar nesse lugarzinho bom, gostoso, que é a zona de conforto, que a gente já está acostumado, mas que infelizmente é um local onde não acontece nada. Então, em muitas situações da nossa vida, a gente precisa de uma cutucada, de um estímulo que é para tomar ou iniciar ações que são importantes e que nos levam a atingir os nossos objetivos, porque senão a gente não sai do lugar. Como só boas intenções não bastam, né? O Richard Thaler, como eu comentei, Nobel de Economia de 2017, ele já disse que a gente não pode subestimar o poder da inércia, ela é extremamente poderosa na nossa vida. Para que a gente consiga fazer uma boa economia, a gente deve entender que nós
Somos humanos, em primeiro lugar, né? Assim como a gente faz coisas extraordinárias, maravilhosas, né? Que impulsionam a humanidade, a gente também comete erros, e erros muitas vezes são cometidos por descuido, e sim, a gente precisa de orientação para decisões, principalmente aquelas decisões que são difíceis, são complexas para a gente entender, e decisões raras que a gente não toma no dia a dia. Assim como a inércia, ela acontece frente a decisões difíceis e complexas, quando a gente está diante de situações que também nos trazem desconforto emocional, que a gente tem que parar para pensar e agir, acontece um fenômeno que nós chamamos de evitação, né? E todos nós, seres humanos, temos a tendência a ter uma dificuldade muito grande em parar para pensar na possibilidade de que a gente pode morrer muito antes do que a gente imagina, de que a gente pode ficar incapaz e ter que depender da ajuda de outras pessoas para fazer as coisas mais básicas da nossa vida, e também temos dificuldade de reconhecer que à medida que os anos passam, a nossa capacidade laboral vai diminuindo, né? Então, isso tem tudo a ver, óbvio, né, com os riscos sociais, e é por isso, por esse motivo, que um processo de compra e venda de produtos de vida e previdência é uma venda que é muito diferenciada, ela é complexa, ela é muito diferente daquele mecanismo de compra e venda que acontece no dia a dia quando a gente vai para o supermercado, quando a gente vai para a farmácia, quando a gente tem que comprar uma roupa, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas têm uma resistência emocional pelo desconforto de encararem essas possibilidades na vida, né? Então, a gente precisa, de uma forma ou de outra, despertar, em primeiro lugar, as pessoas para essas necessidades que muitas vezes elas nem reconhecem que têm. E para nós, quando a gente está diante de algo que é difícil encarar, né, coisas que trazem uma dor emocional, a nossa tendência, e por isso o nome desse viés de evitação, que é a ideia da gente não querer olhar para essas situações, né? E se eu não olho, eu não considero, eu não me preparo e eu não tomo atitude ou planejamento nenhum para alguma dessas situações. Outra característica básica nossa de seres humanos é que nós nascemos já com a tendência a enxergar sempre o lado mais positivo do que o negativo das situações, né? A gente tem a tendência a supervalorizar eventos positivos e minimizar os eventos negativos que podem acontecer na nossa vida. Então, a gente nasce com uma espécie de óculos cor-de-rosa. O problema desse otimismo excessivo ou exagerado em excesso, o otimismo por si só não é um problema, o problema é o exagero nisso, ele acaba sendo irracional e ele faz com que a gente desconsidere os imprevistos na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acaba considerando que imprevistos acontecem com os outros e não com a gente. É importante a gente entender que esses vieses, esses erros de decisão, eles acabam acontecendo porque, infelizmente, o nosso processo racional, ele é limitado, né? E essa foi a descoberta de um psicólogo, Herbert Simon, em 1978, trabalho pelo qual ele recebeu o Nobel de Economia nesse ano. O que ele nos coloca? Que em decisões que envolvem dinheiro, futuro, incerteza e riscos, a gente tem a tendência a usar alguns atalhos mentais, e atalhos mentais são bons num primeiro momento, porque todo o nosso cérebro, ele é concebido para poupar esforços, né? Ele funciona e ele opera segundo a lei da economia cognitiva, ou a lei de economia de ação, fazendo com que a gente diminua a necessidade de esforço, né, mental. Só que diante dessas situações, quando a gente utiliza atalho mental para decisões que são tão complexas e difíceis, o que acaba acontecendo é que a gente desconsidera o quê? Possibilidades de imprevistos acontecerem e principalmente as consequências e os reflexos lá na frente
no longo prazo, né? O problema da gente usar atalhos mentais, como eu disse, em situações que são complexas e que a gente não toma no dia a dia, é que a chance da gente cometer erros aumenta muito e a chance da gente entrar em roubadas também é muito maior, né? Por isso, é super importante que a gente esteja atento a essas questões cognitivas e emocionais, porque quando a gente trabalha com abordagem específica para produtos de vida e previdência, a gente tem que ter estratégias que eu chamo estratégias amplas, né? Nós estamos falando de um problema que é comportamental. As pessoas sabem a importância, muitas vezes as pessoas reconhecem a importância, ou não, né? Tem pessoas que não foram sensibilizadas para isso ainda, não acordaram para isso, e mesmo assim, muitas vezes a gente reconhecendo a importância, a gente não toma atitude nenhuma. Então, assim que a gente percebe que existe um problema, que tem uma causa que é comportamental, que exige uma mudança de comportamento, é possível a gente inventar também uma solução comportamental. E quando a gente para olhar e refletir quais são as estratégias que a gente tem utilizado, seguramente a nossa tendência é sempre o quê? Priorizar e conversar mais com o lado racional e lógico do cliente, né? Então, a gente encanta o cliente com informações de tabela, de números, de gráficos, mas será que isso é o suficiente para trazer a mudança de comportamento das pessoas? Porque a gente sabe hoje, por estudos, que 85% das decisões das pessoas, nossas também, inclusive, são tomadas no modelo de piloto automático. Elas são inconscientes, né? Então, a gente precisa ter estratégias amplas que considerem esses vieses e que considerem aquelas resistências emocionais que eu comentei anteriormente com vocês, a dificuldade da gente lidar e de encarar esses desafios, né? Se a gente utiliza estratégias de um tipo único e priorizam apenas o lado racional, é claro que o nosso poder de alcance ele vai ficar limitado. E é aí que entra a questão do design comportamental que eu quero conversar com vocês. Quando a gente fala em projetar um design comportamental, é importante a gente entender que esse design tem que considerar como a parte mais importante o que o cliente quer, né? Ele é o protagonista, a gente tem que conseguir fazer com que ele chegue na decisão que ele quer tomar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tornar as coisas fáceis para as pessoas. A gente precisa trabalhar com insights simples, que não compliquem, porque nós já vimos que a gente tem muita chance de enviesar e de errar em decisões quando a gente fala de riscos sociais. A gente sabe, de novo, que a informação ela é importante, mas ela não é tudo. Ela pode entrar num outro momento e a gente tem que sempre cuidar o momento certo em que tem que entrar uma informação mais lógica, racional e na dose certa. Só que às vezes o que acaba acontecendo, né? Nós somos extremamente ansiosos e aí a gente quer passar todas as informações, todo o nosso conhecimento para o nosso cliente. E isso é extremamente contrário a tudo que a gente entende que seja um design comportamental, né? O nosso cérebro ele tem dificuldade de lidar com muitas informações novas, muitas informações que são complexas e até difíceis, né? Então, a gente precisa, sim, segurar essa nossa ansiedade para ir passando informações de maneira gradativa, né? À medida que o cliente vá dando para a gente indícios de que já entendeu, né? Então, o cliente é uma outra coisa que é importante a gente ter ideia de que ele não vai ser um especialista como nós somos. E ele nem quer ser, né? E uma das coisas que é importante a gente entender também, nessa lógica de compra e venda, é que ela tem se invertido, né? Ao longo do tempo, a gente tem visto uma tendência
dos próprios compradores, dos próprios clientes já virem com uma série de informações, né? Às vezes até superam em algumas áreas, né, em alguns produtos, o conhecimento até de um vendedor. Então, a gente precisa observar isso, né, e entender que a venda, muitas vezes, de um produto de vida e previdência, ela não vai acontecer numa abordagem única, de uma única vez, né? Então, a gente tem que entender que é um passo a passo e muito mais demorado do que fazer uma venda do dia a dia. Uma outra recomendação que eu faço quando a gente trabalha com design comportamental é que comecem a conversar, a comunicação e a abordagem com o cliente pelo conceito. Muitas vezes a gente já quer falar de produto num primeiro momento, né? Mas para produtos tão complexos que a gente viu que normalmente criam uma resistência emocional inicial, começar pelo produto é um problema. Porque essas pessoas não conseguirem entender aonde um produto de vida e previdência, por exemplo, cabe, entra, favorece, né, a minha vida, muitas vezes o que acaba acontecendo se é uma venda só de produto e as pessoas não entenderam a necessidade dele, é que em seguida, dali um tempo, as pessoas até acabem perdendo e desfazendo o negócio, né? Então, as informações técnicas, elas são importantes, mas é importante a gente reconhecer também que elas podem ficar para um segundo momento. A venda do conceito, da necessidade daquele produto, ela aumenta e muito o processo de conscientização do cliente e ela garante maior adesão ao produto. Então, quando a gente trabalha bem a questão do conceito com o cliente, ele mesmo se autoconvence da importância daquele produto. E o autoconvencimento, para mim, é a coisa mais importante que existe no negócio. Uma outra sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: comecem a utilizar o banco de fatos dos clientes de vocês. O banco de dados, aquele maravilhoso que a gente se orgulha de ter dos nossos clientes, muitas vezes ele acaba sendo apenas um bando de dados, né? O banco de fatos, ao contrário do banco de dados, ele é dinâmico, né? E o que acontece? Como é que a gente trabalha banco de fatos com os nossos clientes? Basta acompanhar a vida deles, né? O ciclo de vida. Ao longo do ciclo de vida dos nossos clientes, existem momentos como nascimento de um filho, mudança de cidade ou de emprego, um divórcio, por exemplo, que são momentos que eu chamo de sensibilizadores, que as pessoas já têm uma abertura para a gente conseguir chegar e conversar e explorar, né, determinados assuntos de vida e previdência. Por exemplo, se eu tiver num barco que está afundando, eu não quero que me ofereçam um par de remos, né? Eu quero que me ofereçam um colete salva-vidas. Então, muitas vezes, não adianta a gente ou oferecer o produto certo no momento errado, ou a gente oferecer o produto errado no momento errado, né? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. O importante é que todos nós e os nossos clientes vivemos momentos que são influenciadores de decisão. Por exemplo, esses momentos que eu falo sensibilizadores. Logo depois do ataque de 11 de setembro, né? Estamos no mês de setembro, que o pessoal da área de seguros descobriu? Que o medo da percepção de risco que aumentou nas pessoas também afetou a intenção das pessoas em tomarem precauções. Então, vários estudos foram feitos demonstrando que após tragédias humanas e acidentes que têm um grande impacto e destaque na mídia, no noticiário, sei lá, terremotos, tsunamis, quedas de aeronave, por exemplo, a venda de seguros aumenta. Então, o banco de fatos não é só a gente se atentar para os fatos que acontecem ao longo
do ciclo de vida dos nossos clientes, mas é também, de novo, aquela capacidade nossa de estar contextualizando o momento de vida e o cenário externo, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo ao redor que pode afetar a vida do cliente? E agora, vivendo essa fase de pandemia, vocês acham que as pessoas estão mais suscetíveis, mais sensibilizadas para pensar, por exemplo, nos riscos sociais, né? Então, eventos assim, que despertam a sensação de vulnerabilidade, de fragilidade nas pessoas, são muitas vezes um momento ou o timing emocional certo para que essas pessoas se autoconvençam de buscar, por exemplo, produtos de proteção. Então, a gente tem uma grande oportunidade agora, diante do cenário que a gente está vivendo, porque a gente não precisa explicar muito para as pessoas já estão vivendo as suas vulnerabilidades. Outra questão que é extremamente importante da gente pensar enquanto profissionais da área de vida e previdência. Existem situações e momentos que as pessoas passam na sua vida e que elas precisam, sim, de um estímulo de encorajamento, principalmente em decisões raras e decisões difíceis, como a gente já tinha visto antes. Então, a gente precisa ser aquele estímulo que encoraja as pessoas a fazerem algo que elas sozinhas não conseguiriam fazer. Encarar os riscos da vida, como eu falei da questão de estar de frente para o sol, para esses riscos, é importante que a gente tenha pessoas que nos encorajem, que sejam estímulos para que a gente consiga tomar esse tipo de decisão. E o mais importante de tudo, ou também tão importante quanto as outras questões anteriores, é que a conexão nunca cai de moda, né? A conexão é extremamente importante, essa conexão humana. Ela, na minha avaliação, ela é tudo, porque as tecnologias mudam, as nossas necessidades, apesar disso, de toda a mudança tecnológica, continuam e permanecem as mesmas. A necessidade de conexão humana. Toda ferramenta, toda mídia, ela fica ultrapassada. Mas o fator humano, ele continua sendo fundamental e essencial, principalmente para essas decisões. Deixa eu encerrar o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje com uma frase que eu considero extremamente brilhante, né? E a frase diz o seguinte: a desesperança até pode estar se espalhando, mas a esperança é mais contagiosa. Ela é a única capaz de transformar o modo como interagimos em meio ao caos. Criar estratégias de esperança é a saída para uma vida melhor em um mundo melhor. Eu considero que todos nós que trabalhamos em prol de buscar mecanismos de proteção financeira, nós somos esses agentes. Nós oferecemos, nós temos a responsabilidade de levar dignidade e esperança para a vida das pessoas. Vocês já se deram conta que nós temos o privilégio de mudar para melhor a vida das pessoas? Acho que isso é muito importante da gente parar e refletir, porque eu encontro aí um grande propósito no trabalho que a gente faz. A capacidade da gente mudar a vida e a perspectiva das pessoas para melhor. E falando em privilégio, né? Foi um privilégio ter recebido o convite aqui da AMS, que, aliás, né, também é uma prerrogativa da minha tarefa em dividir conhecimento. Eu considero isso como um privilégio, poder estar passando informações e conhecimento adiante. Eu espero que esse conteúdo, de uma forma mais rápida, resumida e enxuta, tenha sido útil para contribuir aí para o propósito profissional de vocês. Eu agradeço a atenção, agradeço o espaço, desejo muitas realizações para vocês nessa missão, né? Que é uma missão que eu considero extremamente essencial para a vida das pessoas.
e espero que o nosso próximo encontro, quem sabe, possa ser presencial, né? Com um pouquinho de aglomeração que a gente gosta, a gente já está sentindo falta, né? Até porque as meninas aí da AMS são expert em receber, são anfitriãs de primeira, e a minha grande esperança, encerrando aí o nosso papo, é daqui um pouquinho ver nos diferentes canais aí da AMS a seguinte notícia, né? Aumento de 800% em número de vidas cobertas. Aí sim, seria muito legal, tá? Desejo sucesso para vocês, contem comigo, qualquer coisa. Tá aí o meu e-mail para a gente trocar informações. Obrigada pela atenção.